Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar aqui a nossa primeira aula de como montar uma carteira de investimentos, tá bom? E qual que é a ideia aqui? É trabalhar alguns conceitos, né? Passo a passo para você ir construindo aquela musculatura. Então, assim, antes de chegar lá e montar a carteira, é necessário saber alguns conceitos. Dentre eles aqui, hoje eu quero abordar dois, são juros e inflação, porque isso vai estar refletido em toda a carteira lá de investimentos, quer seja nos produtos de renda fixa, né, nas classes de renda fixa, renda variável, investimentos alternativos, isso é bastante importante. Como ponto de partida, eu vou usar aqui um pouquinho da nossa história aqui do Brasil e até aproveito aqui para dar os créditos aqui. Eu peguei esse slide, foi através do Adriano Fonseca, lá do escritório MN Investimentos da XP. Ele gentilmente me concedeu, obrigado, Adriano. E, aliás, ele é um ótimo assessor de investimentos, indico a todos. Vamos lá. Começo aqui a partir de 1973, a gente vai fazer uma viagem aqui bem rápida, de 73 a 2020. Tá? Entre profundidade e abrangência, eu vou ser aqui mais abrangente, para a gente chegar logo ao ponto. Então, começamos aqui com os presidentes aqui de 73. Então, vocês veem aqui essas figuras, né? Aqui é o Garrastazu Médici, depois vamos aqui na época do regime militar, né? E aqui teve lá, depois vamos para aqui a época do choque de petróleo, né, de 73. Aqui a gente tem o Médici, tá? Em seguida vamos aqui para o Figueiredo, e aí temos o choque do petróleo de 79, ele assume de 79 para 80. Depois vamos aqui para José Sarney, lá do Maranhão, onde se fala o melhor português do Brasil, a propósito. Fernando Collor, e aqui a gente começa, né, o regime já democrático, né? O Tancredo Neves não assumiu, vem o Sarney, por causa de sua morte. Vem o Sarney, em seguida Fernando Collor, e aqui vem o Itamar Franco. Ora, nesses 6 presidentes aqui, durante esse período todo, nós tivemos um problema enfrentado por eles, um problema comum. Tá? O Brasil teve aí, né, como eu citei, choque do petróleo em 73, que fez com que a inflação começasse a subir, né? Então, depois teve o choque do petróleo em 79, porque aí sim já parte para uma hiperinflação. Então, assim, nós tínhamos já um endividamento público alto, crescente, vem choque do petróleo, aí você vai vir uma década perdida, chamada década de 80. Então, aqui durante esse tempo todo, esse problema foi os vários presidentes, através dos vários ministros, das equipes econômicas, tentaram atacar esse problema, que é a inflação. Então, nós tivemos aqui 6 padrões monetários, olha só, que loucura, né? Então, tivemos cruzeiro, tivemos plano cruzado, cruzado novo, depois, se eu não me engano, veio para o cruzeiro real, e, por fim, em 94, Itamar Franco assume, depois do impeachment de Collor, e permite com que, ainda no governo Itamar Franco, vem Fernando Henrique, institui, né, com a equipe econômica, o Plano Real, e aí dá fim a esse período todo aqui, um período de alta inflação. E por que a inflação é um problema? A inflação é um problema porque ela reduz o poder aquisitivo das pessoas, sobretudo das classes mais pobres, aqueles que não têm acesso a banco, têm como fazer aplicação e ficarem protegidos disso. Também porque você dificulta também a análise de viabilidade de projetos, então se adiciona uma incerteza. Imagina uma empresa local ou internacional que vai fazer um projeto e ela tem que projetar o fluxo de caixa para frente, aí tem que levar em consideração a inflação, enfim. A gente tinha uma inflação também bastante alta, porque nesse período todo, você tem uma inflação alta e chega numa hiperinflação, então você tem uma economia toda indexada. Então, preços de aluguéis, tudo era já condicionado à inflação, né, atrelado à inflação, vinha uma inflação alta, já ajustava aquilo, então no mês seguinte já tinha mais inflação, então você tem uma componente também inercial
da inflação. Então, assim, era bastante complicado. Havia um fenômeno que era a pessoa, você ia até o supermercado e, de repente, lá tinha uma figura lá, o cara do supermercado remarcando os preços, e você corria, literalmente, para pegar antes dele remarcar o preço e você conseguir ter uma poupança, né? Conseguir economizar ali um pouco. Então, assim, a inflação é um problema porque traz essa perda de poder aquisitivo, né? Então, um dos objetivos do governo, né, por meio da política monetária, é controlar essa inflação. Então, veio o Plano Real em 94, né, permitido pelo Itamar Franco, que é de Minas, e por isso foi resolvido. Nem um pouco bairrista, né? Então, e aí vem Fernando Henrique, depois, tá? Assume, e aí vem aqui o presidente Lula, depois a Dilma, Michel Temer e agora o Bolsonaro, todos com o mesmo padrão monetário, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Olha como que era a situação em 94. Em 94 nós tínhamos $75 era o salário mínimo, só para vocês terem aqui uma base de como as coisas evoluíram. E chegamos a um salário mínimo agora aqui de $200. Eu estou fazendo isso com a cotação do dia 16/6, tá? O dólar lá do Banco Central. É aproximado, dá 199 e pouco. Inflação. Olha o descalabro. A inflação galopante. Aqui chegamos, essa hiperinflação aqui, 916% ao ano. Ao ano. Olha quanto que é a inflação hoje, 2,88, tá? Essa é a inflação projetada para os próximos aí 12 meses. Tá bom? Juro real. O que é o juro real? É o juro nominal descontado da inflação. É aquele que efetivamente você coloca no bolso. Não adianta nada eu falar assim, olha, você tem aqui e recebe juros nominais de 10% no seu investimento, na sua aplicação. Tá bem, mas se você tem uma inflação de, sei lá, 8%, grosso modo, você só está levando para casa 2%. Nós tínhamos um juro real de 23%. Era o paraíso dos rentistas. Olha só, já descontado a inflação. Hoje, já que isso aqui é um número aproximado, já com redução aí do Banco Central para 2,25, a gente está com juros reais negativos. Ou seja, você tem um juro de 2,25, quando você desconta a inflação projetada, você tem aí um número próximo de 0,78 negativo. Olha o que assim, isso é positivo, atenção, isso é positivo. Nós saímos de um juro de 23% para 0,78 negativo. Isso significa, se você faz lá, eventualmente, uma aplicação, dependendo do investimento que você tem, você não repõe sequer a inflação. Tá? E daí você tem que, isso tem efeitos, evidentemente, você com juros mais baixos, e você tem que partir para aplicações, tomar às vezes um pouco mais de risco, consoante, evidentemente, o seu perfil de risco. Tá? Isso aí nós trataremos em outras aulas. Vamos lá. Então, coloquei aqui, né, o que são juros e inflação. Então, inflação nós falamos aqui que é a perda do poder aquisitivo. Espero que vocês estejam vendo aqui, é o aumento dos preços e a perda do poder aquisitivo. Pronto. Qual que é o mandato do Banco Central? Né? Qual que é o objetivo de uma política monetária? É manter a estabilidade monetária, o seu poder de compra, tá? Garantir uma estabilidade, mas, ao mesmo tempo, sem prejudicar a atividade econômica. De modo que o Banco Central está de olho nesses dois pontos. Olha a inflação, olha como está, mas olha também a atividade econômica. Tá? Então, ele pode, para estimular a atividade econômica, ele pode reduzir juros, tá? Para estimular a atividade econômica, mas olhando para a inflação, para ver se a inflação não fica descontrolada. Ou, se a inflação estiver subindo, o que ele faz? Ele tem que subir juros para conter a inflação. Portanto, juros é o remédio para combater a inflação. E os juros também, o que ele é? É o custo mínimo do dinheiro. A gente está falando aqui de taxa Selic, tá bom? Então, quando o governo define a taxa Selic, é o custo mínimo do dinheiro. E, portanto, ele vai se refletir lá nas suas carteiras de investimento. Quando você vai investir, isso é o mínimo que você espera receber. Quem está tomando crédito também é o mínimo que espera, né? Vai pagar é o que? A taxa do governo. Vai pagar um prêmio, um spread de crédito que nós falamos. No caso do investimento, é o mínimo. Então, isso vai lá estar afetado. Também tem títulos que estão atrelados aos juros, né, atrelados à Selic, e juros que estão e tem aplicações que estão atreladas à inflação,
tá? Como Tesouro IPCA, aqui você, nos juros, você tem Tesouro Selic, tá? Então, assim, fundamental entender isso. Vamos lá agora para um exemplo prático aqui da nossa história recente. Deixa eu clicar aqui, tá. Vamos lá. Quero, para aplicar aqui o conceito, vamos aqui para a nossa história aqui a partir de eu trouxe aqui um painel, onde nós temos aqui quatro gráficos: juros, inflação, câmbio e o PIB, tá bom? E aí o que acontece a partir de 2013, 2014, no segundo governo da Dilma, presidente Dilma? A inflação sai do controle, começa a subir, a gente sabe que a inflação tem que estar sob o controle, né, pelo que nós acabamos de falar, e a inflação começa a fugir ao controle aqui, a gente vê isso aqui, ó, começa essa escalada. E o que o governo, então, tem que fazer? O governo tem que subir juros, tá aqui, ó, ele sobe juros a partir daqui, ó, 2014, que ele começa a escalar, começa a subir juros, até atingir esse platô aqui, ó, ficou aqui por volta de 14%. Neste período aqui, até 2016, já pega aqui, o governo já pega Michel Temer. Tá? Então, subiu os juros. Tá, então ele subiu os juros, vamos ver qual que é o comportamento da inflação? A inflação começa a cair. A inflação começa a cair, a inflação começa a cair. Portanto, ele foi lá, aplicou o remédio, que é juros, e o remédio começou a fazer efeito. E, portanto, uma vez que o remédio fez efeito, ele pode diminuir a dosagem do remédio e vai baixando juros, vai baixando juros, vai baixando juros. Tá? Depois aqui ele atinge aqui esse platô aqui por volta de 6%, mas aí a inflação aqui ela já está mais controlada. Essa oscilação que vocês veem aqui é uma oscilação dentro de uma faixa bem menor. A inflação chegou próximo de 10%, aqui ela está 2%, 3%. Tá bom? Uma outra variável que o condutor de política monetária, o Banco Central, verifica é o câmbio. Tá? Por quê? Um câmbio bastante elevado, né, dólar, pode afetar a inflação, na medida em que você tem insumos importados, você tem uma série de fatores atrelados ao câmbio. Então, assim, uma moeda desvalorizada, ela pode provocar também inflação. Então, trouxe aqui só para mostrar para vocês que ele também tem que ficar de olho nessa variável, né, no câmbio. Tem subido aqui ultimamente, mas dado que a gente estava saindo de uma recessão e veio uma pandemia, não está tendo esse mecanismo de transmissão por hora. Por último aqui é o PIB, tá? Ele olha para a atividade econômica, né, evidentemente. Então a gente vinha aí, né, de 2014 para cá, né, 3 anos aí foi de um período na nossa mais longa recessão, né? E a gente saiu aí da partida aí do governo do Temer, começou aí uma saída gradual, lenta, uma retomada lenta e gradual da economia. E aí foi importante o governo endereçar uma questão a partir lá do Temer, que era o teto de gastos. Porque desde lá, quando eu citei lá os presidentes da altura do governo militar, a gente já vinha com descontrole fiscal, né? Dívida externa, década de 80, a década perdida. O Brasil sempre teve esse problema de déficit fiscal. Então, começou aí arrumar a casa com teto de gastos, veio depois agora aqui a questão da reforma da Previdência, tudo isso para a gente ter os controles das contas, para não ter essa pressão aqui inflacionária. E a gente vê isso, né, sobre essa questão das contas, aqui eu trouxe, aqui no próximo slide, que isso aqui a fonte é o Tesouro Nacional, tá? Esses dados são públicos, lá, Tesouro Transparente. Então a gente vê isso aqui, né? Por exemplo, a receita, olha aqui, ó, isso aí está mais ou menos a partir de 2010, né? Antes um pouco. A gente vê aqui já nos governos do PT, a receita está subindo, a atividade econômica, arrecadação de impostos, tá, gente? Receita do governo, arrecadação de impostos. Receita subiu, maravilha. Bom, né? Só que a despesa também subiu. A despesa subiu. E o que a gente vai perceber é que a despesa sobe mais do que a receita num determinado ponto. Que ponto foi esse? A partir dali acho que 2015. Olha só, neste gráfico aqui fica visível. Aqui, essa linha azul aqui, ó, essa diferença é o resultado primário. Ou seja, a gente arrecada mais do que gasta. E tá, é o superávit primário. Até que chega aqui num ponto, a partir de 2015, 2016, mais ou menos, que
a despesa cruza a receita e a gente passa a ter um déficit primário. Está aqui, ó, a explosão da dívida pública. Ó. Olha aqui. Né? Ela salta. E isso é complicado porque, de novo, vai pressionar pressiona, né, os gastos públicos e, eventualmente, pode causar aí inflação. Tá bom? Então, assim, que fique aqui claro o que eu quis trabalhar aqui com vocês. Esse conceito de juros e inflação, sendo que juros é o remédio para combater a inflação. O objetivo de uma política monetária é estabilidade da moeda, mas mantendo a atividade econômica também viável. Tá bom? E isso, nível de juros, vai refletir na sua carteira de investimentos, porque quando você tinha um juros lá de 14%, né, e juros de 14%, você poderia ir, eventualmente, para aplicações né, de renda fixa, ok? Você não precisava ali se preocupar. Com juros mais baixos, inflação controlada, você tem que partir para tomar ativos, que a gente fala ativos de risco, consoante o seu perfil de risco. Por quê? Porque senão você, eventualmente, se você é novo, mesmo se você tem uma meta para atingir, você pode não atingir essa meta, porque antes você ficava lá sentado em 14%, até teve juros muito maiores no período, a gente mostrou lá juros reais de 23%. Então, agora você tem que olhar e tem que procurar outras alternativas, montar uma carteira, daí a importância de montar uma carteira com produtos diversificados. Você vai sair totalmente, por exemplo, da classe renda fixa? Não. Você vai manter lá uma porção do seu patrimônio, mas você também tem que olhar outros ativos que se beneficiam de uma queda da taxa de juros, como é a renda variável, como é a bolsa. Lembrando que juros sobe, bolsa cai, grosso modo, né? Juros caem, bolsa sobe, se beneficia, né? Então você vai começar a olhar para esse contexto. Então você vai traçar alguns cenários e isso quem trabalha na indústria financeira, né? Vai fazer prognóstico de o que você acha que vai ser da curva de juros daqui para frente. Como se a inflação está controlada, então o juros se manter, ele vai traçar um cenário, daí ele vai para uma direção. Se a inflação sai do controle e, portanto, então o governo vai ter que subir juros, o que eu vou me antecipar, o que eu vou fazer? Para você começar a observar essas duas variáveis, tá bom? Espero tê-los ajudado. Eu encerro por aqui, a gente vai para a segunda aula daqui a pouco. Um abraço.